Olá, sejam todos bem-vindos. Nos vídeos anteriores, nós vimos aí como resolver equações diferenciais de primeira ordem. Então, nós vimos aí como resolver uma equação que a gente conseguia isolar a parte aí da derivada do lado esquerdo e do lado direito a gente tinha ali uma função, tá? Mas a gente estava trabalhando sempre com equações diferenciais de primeira ordem. O que acontece se eu tenho ali uma equação diferencial de ordem superior? Certo? Uma equação de ordem 2, 3. Bom, nesses casos, os métodos que a gente viu, de Euler, de Runge-Kutta, eles não podem ser diretamente aplicados em cima ali em cima dessa formulação. Certo? Então, se você tem uma formulação desse jeito aqui, você não pode jogar diretamente ali o método de Euler ou de Runge-Kutta ou do ponto médio, porque eles não vão funcionar, certo? Bom, qual que é a solução? Uma das soluções é a gente transformar uma equação diferencial de ordem superior em um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, certo? Então, eu vou transformar esse problema em um sistema de equações. Então, eu vou criar novas variáveis e eu vou definir aqui um outro sistema. Um F1, um F2, um Fn, certo? Então, essa vai ser a nossa forma aí de trabalhar com os sistemas de ordem superior. A gente transforma esse problema em um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, onde aí, então, essas variáveis aqui, elas vão estar relacionadas aí às derivadas. Sei lá, a derivada, eu vou ter aqui o x, sei lá, o x', sei lá, o x de n menos 1, certo? Vai, vai transformar aí num outro problema. E esse problema a gente sabe que, esse problema a gente consegue usar, então, métodos que a gente viu para resolução desse sistema. Então, vamos ver aqui um exemplo. Imagina que eu tenho aqui um sistema massa-mola com amortecimento, tá? Então, nesse sistema, eu vou ter, então, uma força aqui devido à gravidade. Eu tenho uma outra força devido aí à mola, tá? E por último, eu tenho uma outra força devido ao atrito, que é o meu amortecimento. Tem aqui três forças atuando: a gravidade, a mola e o atrito. E aí a gente tem então que força igual a MA, né? Vai ser igual a MA, que vai ser então igual a essa somatória. Bom, então a gente sabe que posso escrever aceleração como sendo derivada segunda de x em relação ao tempo, né? Eu posso substituir aqui, isso aqui vai virar m vezes derivada segunda de x em relação ao tempo, igual a menos kx mais m vezes g menos b vezes v. Aqui a gente poderia até substituir aqui o v por dx dt também. Não teria nenhum problema, tá? Mas então a gente tem aqui uma equação diferencial de segunda ordem. Tenho lá uma equação diferencial de segunda ordem. Então, eu isolo aqui o dx derivada segunda, né, de x em relação ao tempo. A gente vai chegar aqui nessa formulação, que apesar de ser próxima ali da formulação que a gente gostaria, ele não é ainda a formulação, não está aqui do jeito que precisa, tá? Então,
que a gente vai fazer? A gente vai separar ela, vai criar um sistema com duas variáveis, certo? Então aqui, ó, a partir daquela equação, eu vou criar duas novas equações de primeira ordem, e essas duas aí, então a gente vai resolver esse problema. Então como que a gente vai definir aqui as variáveis? Bom, eu vou definir aqui dessa forma aqui, ó. Eu vou criar o y2 como sendo igual a x e o y1 como sendo igual ao dx dt. Velocidade. Lembrando que velocidade é dx dt. Então aqui eu vou começar aqui, ó. Uma variável vai ser o x, outra vai ser a primeira derivada de x em relação ao tempo. E aí, a minha segunda variável, a minha segunda derivada aqui, ó. Essa segunda derivada, aí a gente não vai precisar definir ela, porque ela já vai ficar sendo aqui, ela já vai estar explicitamente aqui sendo definida aqui pela derivada de y1, certo? Então, olha só, a gente vai ter que aquele termo derivada segunda de x em relação ao tempo, ele vai ser a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, vai ser a derivada de y1, certo? Então, eu posso escrever aquele meu problema anterior. Então, lembra, eu tinha derivada segunda em relação ao tempo, menos k vezes m vezes x, g menos b sobre m vezes a velocidade, certo? Essa aqui era a fórmula que a gente tinha chegado. Então, eu posso substituir aqui o derivada segunda de x por dv dt. A velocidade v aqui eu chamei da minha variável y1, certo? Então, eu vou ter que dy1 dt vai ser igual a menos k sobre m vezes o x. Então, o x, eu tinha chamado isso aqui de y2. Então, k sobre m vezes y2 mais g menos b sobre m vezes a velocidade, que é o y1, certo? Então, essa aqui é a minha primeira equação. E a segunda vai ser só aí a própria definição de dx dt igual a velocidade, tá certo? Então, dx dt igual a velocidade. Então, dy2 dt vai ser igual a y1, certo? Que a gente tem então as duas equações aí. A segunda é bem trivial. A primeira é que tem um modelo aí do problema que a gente realmente quer resolver. Então, com essas duas definições, a gente pode então escrever aqui o nosso código, né? Então, vou definir aqui o problema de massa-mola, passar aqui o valor de t. E agora eu vou passar aqui o meu y. Então, lembrando que quem vai ser o meu y? Meu y vai ser esse vetor que vai ter aqui as duas variáveis, a velocidade e o x, certo? Então, aqui o y vai ser a velocidade e o x. Os outros parâmetros eu vou codificar eles aqui dentro da função. Vou colocar aqui valores triviais para eles. Vou colocar aqui o B um pouquinho menor, que senão vai ficar com um formato legal a resposta. Massa igual a 1. Então, quem que vai ser aqui o meu dv dt? Ao menos k vezes
y1 vai ser aqui o v vai ser igual ao y1 e o x vai ser igual, o v vai ser igual ao y0, x vai ser igual ao y1. Aqui dv dt vai ser menos k vezes o x dividido por m mais o g menos b vezes a velocidade por m. dx dt vai ser igual a v. Eu vou retornar aqui como resposta. Então eu passo aqui, ó, primeiro que eu passei foi a velocidade, então dv dt, depois dx dt. Então esse aqui é a minha função que define a minha equação diferencial de segunda ordem, tá? Só que agora convertida aí num sistema de equações de primeira ordem. Então aqui eu tenho dv dt e dx dt. Então agora eu vim aqui, a solução aqui, eu uso o comando solve vp, passo minha função que define minha EDO. E o intervalo vou colocar de 0 a 10 segundos. E o meu y0, que a gente pode usar aqui a velocidade 0 e posição 0, tá? Como eu tenho gravidade atuando, ele vai acabar estabilizando em um outro ponto. E aqui eu vou calcular isso aqui. Vamos calcular aqui colocar aqui algumas amostras diárias. Se eu imprimir aqui o valor da variável sol, então aqui o meu vetor de tempos, aqui o vetor de y, ele vai ter então primeiro aqui as velocidades e depois aqui a posição. Agora a plotar aqui. Então aqui o velocidade, C, primeira posição, vetor y, e o x, a segunda posição aí, por y. Vou imprimir aqui o t por v. E o t por x. E velocidade. Eu tenho a posição. Tem aqui o gráfico da velocidade. Observe então que ela começa com 0. Aqui o gráfico também da posição começa com 0. Deixa eu aumentar aqui. Aumentar aqui o intervalo de tempo. Aqui 30 segundos. Observe que ele vai ter lá ele vai ficar oscilando, né? Então, você já deve ter visto aí nas disciplinas de física, né? Massa mola com amortecimento, ele tem esse comportamento aqui oscilatório, onde aí onde a amplitude ela vai cada vez mais diminuindo até ir estabilizar. Então aqui a velocidade ela vai estabilizando aqui, ela vai perdendo, né, energia até chegar na velocidade zero. E aqui a posição também ela vai oscilar, mas como eu tenho a gravidade, ela acaba tendendo aqui, ó, ela tá mais ou menos aqui estabilizando entre
8 e 10. 9, 9 e pouquinho. Ponto aí que ele equilibra ali as. Aqui a gente tem, então, a forma de você resolver ali uma equação diferencial de ordem superior. Tem que transformar ela num sistema de equações de primeiro grau e aí resolve da mesma forma, tá? Não tem problema dessas variáveis estarem acopladas, de uma ser derivada da outra. E, em termos aí dos métodos, isso aí não influencia na solução. Beleza, pessoal. Obrigado.